Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. E o tema da nossa meditação é Éfeso, a igreja descuidada. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Quem já se mudou aí para outra cidade e teve que procurar uma nova igreja para congregar, sabe como é difícil examinar e avaliar uma igreja e o seu ministério. Templos aí imponentes, né, podem abrigar congregações doentes, enquanto templos despretensiosos, pequenos aí, podem abrigar igrejas vigorosas, igrejas fortes. Somente Jesus Cristo, cabeça da igreja, é capaz de sondar cada congregação de maneira exata e saber qual é a verdadeira condição espiritual de cada igreja. Nessas mensagens especiais para as 7 igrejas da cidade de Éfeso, Jesus apresenta uma radiografia da condição de cada igreja, mas deseja que todas as igrejas leiam essa mensagem e sejam beneficiadas por ela. Por isso ele usa igrejas no plural, aí no final, né, de cada exortação a cada igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, depois versículo 11, depois versículo 17, depois versículo 29, depois Apocalipse capítulo 3, versículo 6, 13, 22, ele vai usar esse termo igrejas. Mas o nosso Senhor também fala em indivíduos, e é nesse ponto aqui que nós entramos em cena, porque ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e ele vai falar isso nos mesmos versículos que eu citei acima. Por quê? Porque as igrejas são constituídas por indivíduos, e são esses indivíduos que fazem aí a parte, né, a vida da igreja, que definem a vida espiritual da igreja. Nesse momento, nós vamos falar aí sobre a igreja de Éfeso. Essa igreja havia tido líderes aí estelares, né, grandes líderes, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como o próprio apóstolo João. Mas Jesus, ele lembra os membros da igreja que ele, Jesus, está no controle do ministério, colocando seus pastores onde lhe convém. Porque algumas igrejas precisam ser advertidas a adorar ao Senhor Jesus e não aos seus pastores, né? Tem igrejas membros de igreja que adoram os seus pastores, e não é isso. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus. Chegam até a idolatrar os seus pastores. Não é nada disso que a palavra de Deus diz. Jesus é o Senhor da igreja, é Ele que deve ser adorado na casa de Deus. Alguns ensinamentos aí nós podemos tirar desse texto. O primeiro ensinamento é a aprovação do Senhor Jesus, que está no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 6. O 2 diz: conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3 diz: E tem perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E o versículo 6 diz: Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Éfeso aqui era uma igreja que servia, trabalhando com zelo na obra do Senhor. Os cristãos de Éfeso pagavam o preço para servir a Jesus. Era uma congregação firme, pois o termo perseverança aqui significa resistência em meio às tribulações, passavam por muitas tribulações e resistiam. A igreja de Éfeso era separada, pois examina com cuidado aí, né, os ministros que a visitam para determinar se eram verdadeiros ou não, a ideia dos falsos apóstolos aqui. E os cristãos de Éfeso não eram separados apenas das falsas doutrinas, mas também das obras falsas, porque o texto vai falar que eles odiavam as obras dos nicolaítas. E alguns estudiosos da Bíblia acreditam que os nicolaítas pertenciam a uma seita que achava que mandava na igreja. Era um grupo que se achava superior. E que esses nicolaítas aí deram início ao que nós conhecemos hoje como clero e como leigo. É uma falsa divisão não ensinada em parte alguma no Novo Testamento, né? É porque todo o povo de Deus, segundo a palavra de Deus, é sacerdócio real. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E todo o povo de Deus tem o mesmo acesso ao Pai por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. O véu se rompeu de cima a baixo, diz o apóstolo lá no Novo Testamento, nos Evangelhos. Por isso, todo o povo de Deus é sacerdócio real, não tem essa separação entre clero e leigo. Nós temos ministérios diferentes, né? Nós temos dons e talentos diferentes, mas na presença de Deus nós somos todos iguais. Há algumas coisas aqui que nós podemos aplicar aí às nossas vidas. Jesus nos admoesta aí com essas palavras a ser cristãos aí que trabalham na obra do Senhor, a ser cristãos com perseverança, resistindo às tribulações desta vida, a examinar com cuidado as mensagens que ouvimos e verificar se é palavra de Deus ou dos homens. Isso é muito comum em nossos dias. A entender que todos nós somos sacerdócio real, ninguém na igreja é melhor do que o outro. O segundo ensinamento desse texto é que jamais abandone o primeiro amor, que está no versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Os cristãos de Éfeso apresentavam obras, perseverança, zelo pela doutrina, mas essas qualidades não eram motivadas aí pelo amor a Cristo. E o que é esse primeiro amor? É uma devoção de Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. Ele tem uma devoção fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada, né, para o estudo da palavra de Deus, para os cultos. E ele demonstra isso abertamente. É como o amor da lua de mel aí, de um casal. E com o passar do tempo, muitas pessoas, muitos cristãos vão acostumando com a vida religiosa e deixando de lado esse primeiro amor. Meus irmãos, o que fazemos para o Senhor é importante, mas o motivo pelo qual fazemos também importa. Só é possível servir a Cristo fielmente quando o amamos com sinceridade de coração. Você ama a Cristo de todo o seu coração? Essa é a pergunta da vida eterna, né? Por isso que a gente tem que estar voltando constantemente a esse primeiro amor. Isso nos leva aí ao terceiro ensinamento. O primeiro amor pode ser recuperado. Versículo 5 até o versículo 7 vão falar sobre isso, que o primeiro amor pode ser recuperado. Diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro
caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Para recuperar o primeiro amor, é necessário seguir as 3 instruções que Cristo dá aqui. A primeira é que é necessário lembrar o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer essa comunhão íntima. A segunda instrução é que é preciso arrepender-se, mudar de ideia, confessar os pecados, aí conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Deve-se voltar à prática das primeiras obras que foram aí rompidas aí pelo pecado e pela negligência de se acostumar com a vida religiosa. Para o cristão, na prática, isso significa orar, ler e meditar na Bíblia, servir em obediência, adoração na casa de Deus. É interessante que não só a igreja de Éfeso foi julgada pelo Senhor por ser uma igreja descuidada, mas toda a cidade de Éfeso. Hoje a cidade gloriosa de Éfeso não passa de um amontoado de pedras sem luz, sem candeeiro, frequentada aí somente pelos arqueólogos. Meu querido irmão, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, se nós podemos fazer algumas aplicações. A primeira é trabalhe na obra do Senhor, seja perseverante na fé. Examine o que é ensinado por aí em nome de Deus. É verdadeiro se medido pela palavra de Deus ou é falso? O parâmetro para nós medirmos as falsas doutrinas e as verdadeiras é a palavra de Deus. Ame ao Jesus, volte àquele primeiro amor do dia da sua conversão, do tempo da sua conversão. Jamais deixe de orar, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ser obediente a Deus, adorá-lo em comunhão com seus irmãos em Cristo, na casa de Deus. Porque diz o Senhor, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E com certeza você que é cristão deseja ser esse vencedor que Jesus diz aqui nesse texto. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um vencedor em Cristo Jesus.